Não gosto muito de colocar o nome das pessoas no vídeo, mas é um vídeo interessante. O, da mesma forma que o Augusto ele faz análise gráfico, eu vou fazer análise do comportamento dele. Tá? Augusto, se você vê não esse seu último vídeo que você fez aqui, tem um vídeo que você fez, que você está um pouquinho mais solto, explicando sobre gráfico, que você solta o teu gatilho o tempo inteiro, né? No vídeo. E o seu gatilho, né, está sempre relacionado às suas pulsões. Né? Você coloca muito envolvimento emocional em tudo que você faz. É você isso, é você aquilo, você tal. Você não fica se bajulando nos vídeos. As pessoas podem entender que você se bajula nos vídeos, né? Mas você coloca muito da sua emoção, muito da sua força, muito da sua dedicação em uma ideia, em uma questão. Então, a partir do momento que você coloca excessivamente os seus sentimentos sobre algo, né, você cria um apego fora do normal, né, por aquilo. Então, o que acontece? A partir do momento que você pega o apego a algo, ou você joga todos os seus sentimentos, ou você cria sempre relações das suas emoções com alguma coisa, qualquer coisa que for contra, que ameaçar ou que você sentir que é uma agressão a aquilo que você colocou todo o seu sentimento, você vai explodir. Ou seja, você precisa entender, né, conscientemente o seu gatilho, às vezes ver os seus vídeos, ver como falo, ver as suas emoções, entender esses gatilhos. Você disse que você está fazendo acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra. Precisa ser um bom psiquiatra, um bom psicólogo, né? Você precisa compreender esse seu gatilho, né? E tentar não alimentar esse gatilho seu para você não ter as suas crises nervosas, as suas crises de raiva, as suas crises explosivas, né? Porque se você realmente for borderline eles explodem constantemente, né? E não tem controle de explodir. E o borderline ele tem consciência, porém ele não tem controle das suas emoções, né? Então, só para resumir, né, é que era para ter feito esse vídeo faz muitos dias, mas eu não fiz esse vídeo. Tá? Você precisa compreender seus gatilhos, e os seus gatilhos sempre jogam muito na fala. Né? Eu sou muito bom em PNL. A partir do momento que uma pessoa conversa comigo, eu começo a fazer todo uma análise do que a pessoa está falando, o que isso tem, qual é a transferência que tem a ver com a vida da pessoa, o que a pessoa está passando, o que a pessoa está, o que está acontecendo, o que a pessoa projeta dela para mim, né? Tanto mesmo que eu conheci um advogado do governo, né? Que ele não sei o que aconteceu com ele lá, ele foi afastado e ele está trabalhando lá na minha equipe, né? E aí esse advogado do governo ele começou a falar que... Primeiro ele começou a falar... eu vi que ele tem uma moto velha igual a minha e tal. Aí eu falei que o que ele precisasse de ajuda, eu ajudaria ele, né? Aí ele começou a falar sobre dinheiro, que ele tinha uma pessoa difícil para ajudar ele e tal, mas ele viu que a pessoa era fácil de falar, blá, blá, blá. Automaticamente ele estava fazendo transferência para ver se quebrava um gatilho meu. Porém, a partir do momento que eu até me apresentei para ele como psicanalista, né, ele deveria saber que a minha especialidade é entender o que as pessoas falam. Tá? Porém, ele percebeu isso, né? Ele percebeu que eu percebi a intenção dele, né? E, e aí ele toda hora estava falando sobre, como fala, sobre ajuda, essas coisas. E ele queria uma transferência sobre a minha pessoa de que eu ia ajudar ele. Porém, o nosso trabalho é um trabalho muito duro, né? Eu sou o que melhor desenvolve meu trabalho porque eu tenho, eu tenho uma facilidade de ganhar massa muscular muito fácil. Eu não sinto cansaço,
né? E a força da gravidade não faz efeito nenhum no meu corpo. Mas todo mundo lá que trabalha lá, a força da gravidade faz efeito no corpo de todo mundo, né? Porém, voltando à questão aqui, né? Sobre você precisa entender o evento do gatilho, mas eu expliquei que você, como fala, se envolve muito profundamente emocional com as coisas porque você tenta ser o mais cuidadoso possível, o mais detalhista possível, o mais carinhoso possível. Tudo em você tenta fazer o máximo. Então, a partir do momento que você faz o máximo, você se apega de uma tal maneira e você tenta criar uma simbiose com as coisas tão profunda que isso faz você explodir. Porém, existe um outro problema. Se você se apega demais com as coisas, você constantemente muda a sua linha de raciocínio, o seu pensamento, a sua postura. Isso é ótimo para gráfico, mas não é ótimo para você ter como fala, uma postura mais séria. E até em todos os seus vídeos, quando foi aquele moço lá da esquerda lá, você falou que era da esquerda, depois foi aquele outro moço lá que você fica falando que ele é bonito e não sei o quê. Tudo que você faz é um jogo que demonstra que você cria um apego exacerbado com pessoas e com coisas, né? Então, esse apego exacerbado faz com que você seja extremamente reativo, explosivo, porque você, como fala, tem uma habilidade de dominar as coisas muito rápido, né? E essa habilidade de você dominar as coisas muito rápido e você compreender e se adaptar, se moldar e interagir, faz com que você seja muito explosivo. Aí que entra a questão. Se você realmente é psicótico e você tem borderline, o seu transtorno borderline, o gatilho dele é essa habilidade que você tem de dominar as questões. Se você não é borderline, basicamente a sua afinidade faz você se comportar como borderline, né? Então, o que acontece? Somente um bom psiquiatra entenderia que você teria transtorno borderline, né? E você tem um comportamento do borderline. O borderline, a grande questão deles é que eles são muito possessivos, são muito dominadores e eles são, como falam, eles não vivem sem a outra pessoa, né? E o borderline, ele é tipo um bipolar, mas só que eles entram em fase depressiva, entram em fase né? Entra em fase de fúria. Eles são muito apegados, existe um grande problema de palavras. Eles são mais ou menos igual ao cachorro, né? Eles têm um apego tanto se você falar forte ou de forma ameaçadora ou de forma impositiva, o borderline eles surtam, né? Então é isso e só para terminar aqui, eu fiz o seu diagnóstico, eu tenho a tese das teses sobre a mente humana, né? Eu padronizei a mente humana. Minha tese ela pode criar inteligência artificial inferior, igual ou superior à espécie, porque eu sei qual é o princípio da vida, né? O porquê que um ser humano é um ser humano, o porquê que um ser humano tem uma consciência, ou qualquer outra espécie, e dentro da minha cabeça roda todas as consciências, né? O que mais? Eu tenho uma tese, eu sei o que é a vida, né? Eu seria a pessoa mais importante para contribuir com a sociedade mundial, não estou te pedindo nada e nem quero te pedir nada, né? Meu sonho é ver os seres humanos desaparecerem da face da Terra. Eu detesto a minha própria espécie, né? Que mais? Sou um gênio, sou a pessoa mais inteligente do mundo, eu tenho a tese sobre a mente humana, eu sou o maior intelectual, o maior filósofo, blá blá blá. Ah, sim. E a questão que eu queria dizer, né, que
eu tenho a habilidade de assimilar a mente de qualquer ser humano, né? Porém, geralmente eu nunca assimilo a mente das pessoas em paz. Geralmente é sempre em guerra, e eu acho que você é a primeira pessoa que eu coloco o título Lendo a Sua Mente, trazendo uma solução do que batendo em você, né? Então, depois você reflete sobre isso, se você quiser mostrar até para o especialista os seus gatilhos e a causa do seu transtorno, porque a psicose é um trauma extremamente profundo, geralmente é a ausência do pai ou a ausência da mãe, e esse trauma extremamente profundo faz com que a pessoa começa a agir em relação ao trauma, e alguns traumas são tão profundos que geram psicose, segundo Freud, né? E tal. Eu sou formado em Freud, mas eu tenho uma tese muito superior a Freud, Lacan, Rennes e os outros. Mas só para terminar aqui, a psicose é um trauma extremamente profundo que é uma coisa extremamente difícil de se lidar, né? E é difícil até de entender um psicótico. Porém, a sua psicose, se você for psicótico for borderline, é coisa bem leve. Você não tem controle da sua fúria, vamos dizer assim, né? E, e aí indica para o psiquiatra porque os caras estudam anos e os caras não entendem a mente humana, não conseguem interpretar o pensamento, não conseguem interpretar nada, porque é uma pseudociência, né? Psiquiatria, psicologia, psicanálise, se você não aprender o embasamento empírico de Freud, né? Então, indica lá pro cara lá para ele conseguir tentar fazer uma terapia com você, e você, como fala, e você mais ou menos eu te dei o caminho da cura, né? Mas aí para você realmente ter cura, você precisa praticar. Depois eu explico para você como praticar a cura, né? Praticar a cura é tentar ter consciência dos seus gatilhos e tentar ter um cronograma e agir em relação ao cronograma e não entrar nos seus gatilhos. Se você tem mania de perfeição, tenta ser um pouco bagunçado, né? Tenta não tentar controlar tudo e ter o domínio de tudo, né? Porque isso vai destruir o seu casamento, vai destruir a sua vida, vai destruir conhecer novas pessoas, amizades. Você está sempre botando todo mundo dentro de um espaço, e você precisa ter o controle total das pessoas para você se sentir bem. Então, tenta ser mais espontâneo, né? E tenta seguir regras, mas ser livre, né? E não tenta entrar em pilha e não tenta pensar em cadeia, em cascata, como eu faço também. Falei para vocês.